A gente destaca aqui o noticiário internacional. No dia em que entrou em vigor o cessar-fogo temporário para resgate de civis na Ucrânia, novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia foram anunciadas nesta terça-feira. O presidente norte-americano Joe Biden proibiu as importações de petróleo e gás natural da Rússia. Biden afirmou que a mais nova medida a impor custos à Rússia pela guerra foi a tomada após consultar aliados como países da União Europeia. Então essa decisão foi tomada depois dessa consulta. O presidente disse entender que este movimento pode aumentar o preço dos combustíveis no mundo, incluindo nos Estados Unidos. E Biden pontuou o seguinte: nós entendemos que a guerra de Putin está causando danos e elevando preços, mas isso não é desculpa para que as empresas explorem os consumidores americanos. Este não é o momento de obter lucro em cima da situação. O Biden falando e acrescentando que as empresas, Café, que estão saindo da Rússia, estão dando exemplo para outras. O bizarro, antes de o presidente norte-americano falar, o Reino Unido também anunciou novas medidas e decidiu encerrar até o fim do ano a importação de petróleo russo. Os britânicos informaram que buscarão alternativas para abastecimento e que as empresas devem se preparar para esse período de transição para que os consumidores não sejam afetados. As novas medidas podem gerar reação dos russos. Na segunda-feira, um alto funcionário russo disse que o país planejava cortar o fornecimento de gás natural da Europa em resposta às proibições de importação do petróleo. E vale lembrar que a Rússia fornece cerca de 40% do gás da Europa. A Alemanha, a maior economia do bloco, depende da Rússia em quase 50% do gás natural. Aqui é aquele jogo, né? Ninguém ganha, né? Só tem perde, né? Eu sou do dia a dia, que eu acho que é assim: ou tem um ganha-ganha ou não vale a pena. Aqui é perde-perde. Perde o mundo com essa guerra, perde a Rússia, que acaba tendo as sanções, perde o Ocidente porque vai ter aumento de custos, e daqui a pouco cada um de nós, que não tem nada a ver com essa tensão geopolítica, vai sobrar também para o nosso bolso. O mundo precisa ser reinventado. Não é possível que em pleno século XXI nós tenhamos tantos problemas como os atuais e tenhamos inclusive uma guerra desse porte, desse nível, né? Quando, na verdade, nós já tivemos experiências catastróficas, né, de como a humanidade reagiu, como ela foi prejudicada com as guerras anteriores. Mas voltando à questão econômica, não há dúvida que vai ter uma escassez de oferta. Ontem o barril de petróleo chegou a bater de novo o recorde, depois voltou um pouco, mas a tendência de repasse. Aqui no Brasil é uma discussão, diferentemente dos Estados Unidos. Você vê que o Biden, né, bizarro, lá nos Estados Unidos, fala: as empresas não vão aumentar, ou seja, é o setor privado que pode segurar. Aqui não, trata-se de uma empresa de economia mista, então tem interferência do Estado, não tem interferência do Estado. Então nós temos aqui um samba do crioulo doido. Então nós precisamos ficar muito atentos a essas aventuras, esses posicionamentos agora populistas, mas de qualquer maneira há uma preocupação mundial em relação à inflação. Inflação chama juros, juros inibe crescimento econômico, e nós podemos entrar num período que a gente chama, que é o pior da economia. Não sei se você já ouviu falar de estagflação. Estagflação é um momento em que você tem queda no produto interno bruto, tem alto desemprego e tem também inflação. É o pior dos mundos. 6h mais 19. Esse é o Cidade 360, destacando aqui a política nacional e internacional. Vamos falar do presidente Bolsonaro. O presidente reuniu na tarde desta terça-feira mais de 2 dezenas de pastores evangélicos, além de deputados, senadores e ministros do governo, em um ato político, viu, Café, na residência oficial, lá no Palácio da Alvorada. É bizarro. Durante o encontro transmitido por rede social, 24 pastores foram chamados a discursar ao microfone. Fizeram elogios a Bolsonaro e ao governo e manifestaram apoio ao presidente. Enquanto o pastor César Augusto, da Igreja Apostólica Fonte da Vida, falava sobre o atentado à faca do qual Bolsonaro foi vítima na campanha de 2018, o presidente e a primeira-dama Michele Bolsonaro choraram. E dentre os pastores que estavam ali nesse evento, os deputados da Frente Parlamentar Evangélica, entre os quais o Sóstenes Cavalcante, presidente da Frente, e o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que é o partido da base de apoio do governo. Segundo o Sóstenes Cavalcante, 86 parlamentares registraram presença no evento. Depois de criticar a roubalheira que se instalou nesse país, o pastor Silas Malafaia questionou: é essa gente que quer governar o país?
Deus nos livre disso. Bolsonaro foi o último a discursar. Ele disse que governa o país de acordo com o desejo dos evangélicos. Abre aspas então para a fala do presidente. Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejarem. É fácil? Não é. Mas nós sabemos e temos força para buscar fazer o melhor para a nossa pátria. Não vejo a hora de um dia entregar o bastão da presidência para poder ir para a praia, tomar um caldo de cana na rua, voltar a pescar na Baía de Angra, ter paz. Mas eu creio que uma coisa fala por tudo isso aqui. Quem estaria no meu lugar se a facada fosse fatal? Como estaria o Brasil nessa pandemia? Sem mencionar o PT e o ex-presidente Lula, ele atacou os adversários. Abre aspas aqui para o Bolsonaro. Se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha roubarem a nossa liberdade, aí complica a situação, afirmou. As nossas decisões agora farão com que lá na frente nós teremos ou não uma vida de liberdade acima de tudo. Bolsonaro também falou sobre o encontro que teve no mês passado em Moscou, poucos dias antes de se iniciar nessa invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Bolsonaro disse o seguinte: há poucas semanas eu estive com um dos homens mais poderosos do mundo. Ele vive num conflito com o país vizinho. Eu me lembro muito bem da mensagem que eu poderia dar naquele momento. Falei: presidente Putin, o mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Fecha aspas a fala aí do Bolsonaro. Infelizmente o Putin não entendeu, né? Ou não foi traduzido ou ele não está nem aí. Em relação à questão dos evangélicos, e quando ele fala que governa para ele, é na verdade a pauta conservadora, né? Os evangélicos têm um posicionamento mais conservador nos costumes e é exatamente isso. Quando ele faz um aceno só para os evangélicos, é claro, num país que tem a predominância de católico, há quem olhe um pouco de lado. Se não fizer essa leitura do conservadorismo, pode até ter outro tipo de interpretação. De qualquer maneira, Bolsonaro sempre demonstrou, né, o seu apreço aos evangélicos. A mulher dele é a evangélica praticante. Ele já colocou no Supremo, né, um ministro terrivelmente evangélico, e ele tem expectativa de ser reeleito nos próximos 2 ministros que serão indicados pelo próximo presidente, também indicar evangélico. E aqui fica um alerta para todos nós. Quem é que nós queremos para os próximos 4 anos no Brasil e que terá inclusive a missão de indicar 2 ministros no Supremo? Faça a sua escolha de olho no presidente, de olho no Congresso Nacional e de olho também nessa escolha futura do próximo mandato.